Para quem não conhece ou nunca ouviu falar em fitoacupuntura, é um trabalho que a gente desenvolve desde 93. Esse trabalho foi apresentado a primeira vez no Congresso do SEAT, né, em maio, né, e a partir daí a gente foi divulgando o trabalho. A gente já divulgou esse trabalho para vários locais, já foi para o Brasil todo, mas eu quero falar para vocês primeiro a base, né, toda a base do trabalho, toda a origem do trabalho veio de duas maneiras. Primeiro, uma maneira de utilizar a semente, né? Então, quando eu comecei a fazer acupuntura, muitos anos atrás, bastante tempo atrás, a gente não tinha muito acesso ao material de acupuntura como a gente tem hoje. Então, basicamente, tudo que a gente conseguia era importado, né? A gente tinha até que importar sementes, e vinham umas sementes da China. Era uma semente de uma brástica, né? Uma planta da família da mostarda. E essa semente, cara, a gente utilizava nos pontos, eram muito utilizadas principalmente na aurícula. E na época custava caro, né? Era um produto muito caro. Então, exatamente por isso, né? A minha, vamos dizer assim, a minha vivência já na fitoterapia vem antes da acupuntura, então já faz muito mais tempo. E o meu contato com as plantas sempre foi buscar o nosso uso meio na tradição, né? Aquela tradição da fitoterapia brasileira. E através de aprendizado com os índios, a gente foi tendo uma base aí de utilização das sementes. Os índios utilizando sementes, as sementes, principalmente essas duas que vocês estão vendo aí, tá? A semente de urucum, que é conhecida, né? Eu deixei um urucum aqui para vocês conhecerem ao vivo em cores, né? A gente tem aqui os frutos do urucum. Dentro, tá, desse fruto, a gente tem a semente. Então, o índio usa o urucum para várias coisas diferentes, né? Então, o que me chamou a atenção, que foi fazer um início de pesquisa, foi exatamente a utilização do urucum para problemas de dor de garganta. Então, o índio tem uma coisa muito interessante, que começou a arranhar a garganta, começou a incomodar um pouquinho, a gente vê ele chupando as sementes de urucum, né? E através das pesquisas a gente foi ver que o urucum tem uma característica muito interessante, porque ele é um anti-inflamatório, né? Ele tem um princípio ativo que tem uma ação anti-inflamatória. E também a outra semente, que é essa outra semente que vocês estão vendo aí do lado, a gente consegue ver aí a árvore, o fruto e a semente, que é a semente do aguaí, também conhecido como chapéu de Napoleão, esse aqui. Tá? O índio sempre usa essa semente como proteção, e principalmente eles colocam em cima de locais onde existe uma inflamação. O índio chama de tumor, né? Não é um tumor, não tem nada a ver com o nosso câncer. O tumor do índio é qualquer irritação, qualquer inflamação, qualquer bereba que aparece na pele. Eles usam essa semente e colocam essa semente em cima, pressionam no local, eles fazem pressão no local, esfregam a semente, sem contar que essa semente tem uma característica assim de proteção muito grande, né? Todo pajé usa uma semente dessa porque, na visão deles, essa semente te protege das energias perversas, né? No caso do índio, protege dos maus espíritos. E foi através dessa observação que a gente foi juntando, né, toda a história. Então, a gente passou a utilizar, em vez de utilizar aquelas sementes chinesas, a gente passou a utilizar as sementes que a gente tinha aqui no Brasil. Então, a minha proposta inicial foi, bom, se eu uso uma semente, eu não conheço nem a planta direito e ela funciona, por que eu não posso usar uma semente que vá ter uma ação e que eu conheça, que seja uma semente que eu tenho no meu quintal, que eu tenho lá no meu viveiro? Comecei a utilizar essas sementes e foi a partir daí que a gente começou a ver um efeito assim bem interessante. A gente começou a direcionar o que a gente conhecia de fitoterapia brasileira, de fitoterapia chinesa, e juntou com a acupuntura.
tá? No nosso caso de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais pensando em utilizar essas sementes no caso de dor. Mas, basicamente, a gente pode trabalhar com vários tipos de semente, tá? Com várias plantas, levando em consideração sempre a sua energia, na visão chinesa, e a sua ação na fitoterapia brasileira, levando em consideração os princípios ativos. Tá? A gente sabe que a gente tem aí o efeito da pressão, a gente tem o efeito da liberação de princípios ativos e o efeito da liberação de energia para fazer a correção, vamos dizer assim, a correção energética, né? Então aí a gente juntou tudo, a gente juntou fitoterapia chinesa, fitoterapia brasileira e a acupuntura. Através dessa técnica, que é uma técnica super simples, basta a gente entender um pouquinho de fitoterapia, né, para a gente poder fazer a utilização correta da semente. O segredo é, bom, se eu uso uma semente para tratar uma patologia, se eu uso uma planta, por exemplo, para tratar um problema de estômago, por que eu não posso usar essa planta exatamente nos pontos do estômago? Tá? Seja na sistêmica, seja na aurículo, e foi aí que a gente foi desenvolvendo todo um trabalho, né? E esse trabalho já vem aí de longa data e hoje faz parte da nosso know-how aí de atendimento. E é uma técnica simples porque você não precisa de nada de diferente, né? Você vai usar todo o material que você tem no consultório, né? Precisamos de micropore, precisamos de algodão, precisamos de álcool, de tesoura e a planta. E a gente trabalha exatamente dessa maneira. Para cada tipo de patologia, a gente vai usar um tipo de semente diferente, né? No caso aqui, a gente está vendo aí nas imagens, aqui a gente tem lá uma semente nessa vermelhinha, que é a semente da aroeira, que todo mundo conhece como pimenta rosa, né? Que é um nome popular, mas na realidade a pimenta rosa é uma aroeira. Do lado, a mais amarelinha é uma semente de soja. Então a gente vai usar o micropore, a planta, e vai fazer uma correlação aí direta com o que eu quero tratar. Bom, qual é a patologia que eu quero tratar? O que eu preciso tratar exatamente? Bom, vou usar uma planta específica para poder tratar essa patologia e vou usar os pontos que eu usaria na acupuntura. Tá? E a grande vantagem da técnica é que você pode usar ela sozinha, você pode usar ela depois de uma sessão de acupuntura, por exemplo. Você faz ali a sua aplicação normal, então você faz a sua sessão de acupuntura normal. Depois que você terminou, você coloca as sementes em alguns pontos que você acha que possam ser pontos estratégicos, pontos mais importantes. Essas sementes ficam coladas com o micropore e podem ficar com o paciente até por uma semana, 10 dias. Então, a grande vantagem também é que a fitoacupuntura é uma técnica de suporte, né? Você pode fazer a sua aplicação normal, no final da aplicação você cola essas sementes e o paciente fica com a semente durante uma semana, 10 dias, aí conforme você mandar o paciente fazer o retorno. Então, você continua tratando do paciente, você fortalece o estímulo, né? Você vai continuar fazendo com que seja liberado o princípio ativo da semente, você vai fazer com que a energia da semente consiga equilibrar a energia do paciente. Tá? Então, a base da fitoacupuntura é essa, a gente trabalhar exatamente em cima da patologia. Bom, para isso eu preciso escolher uma planta que vá ter uma ação em cima disso. Tá? No nosso caso aqui de hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre dor. Né? Então, quando a gente fala em dor, vamos dizer assim, temos inúmeras plantas, tá? Coloquei aqui algumas só para a gente ter uma ideia de que plantas a gente pode utilizar, como é que a gente pode tratar, mas em caso de dor, existem duas plantas que são as plantas mais comuns, mais utilizadas, né? A gente tem o cravo, que é uma planta que tem uma ação
analgésica, assim, muito interessante, tá? O cravo tem um princípio ativo que se chama eugenol. O eugenol tem essa característica de ser analgésico, um analgésico muito potente. E a outra planta que a gente usa muito também é o urucum. O urucum que tem, como eu já falei para vocês, a característica de ser uma planta de ação anti-inflamatória. Tá? Aí a gente tem os cravos, que eu coloquei exatamente como a gente não está acostumado a ver, né? Eu coloquei o cravo, que esse aqui é da minha árvore, do meu herbário, as várias fases dele, né? A gente está acostumado a ver o cravo seco, né? Que a gente vê o cravinho sempre seco, nesse formato aqui. Deixa eu tentar mostrar, mas é fácil, que é o cravo que a gente usa, que tem na cozinha, que a gente usa na alimentação. Na fitoacupuntura, a gente quebra e usa pedaços para colar em cima do ponto. Tá? Esse daqui é um cravo que eu colhi hoje, ó. Acabei de colher, que é igual está na imagem, o primeiro aí. Esse cravo aqui, tá? Na realidade, quando a gente usa o cravo, nós estamos usando um botão floral que ainda não abriu. Tá? Essa partezinha de cima aqui do cravo é a florzinha que vai abrir. Mas normalmente ele é colhido nesse formato, que é a época em que ele tem uma quantidade maior de eugenol, né? Que é onde ele tem uma concentração maior de princípios ativos. Então aqui a gente tem plantas importantes para o tratamento da dor, a alfazema, tá? Que a gente usa a inflorescência, tá? É como a gente encontra para comprar mesmo nas lojas de produtos naturais. Ela tem essa característica aqui de ser uma planta calmante, uma planta sedativa, uma planta relaxante. Tá? A gente pode usar a angélica. A angélica aqui a gente tem a característica dela também de utilizar na visão energética. A angélica é uma planta muito interessante para tratar vento, frio, umidade. Então, se essa dor for causada por um desses patógenos, a gente pode pensar em usar a angélica. O anis, que tem uma ação muito importante, porque ele vai fazer toda a circulação, ele melhora a circulação de Xue, ele equilibra a circulação de Xue, trabalha também no patógeno de frio. A canela trabalha no frio, é uma planta analgésica e é um relaxante muscular muito bom. Tá? O cravo eu já falei, a marcela, que é uma planta que trabalha se houver um patógeno de calor, e com uma grande ação, né? Ela é uma planta calmante, mas ela é um relaxante muscular também hiper importante. Tá? O maracujá, todo mundo conhece, que é uma planta calmante, também tem uma ação relaxante muscular. A quina, que trabalha na deficiência, nas estagnações, é uma planta analgésica. E a soja. A soja tem uma ação muito interessante porque ela atua muito na umidade. Tá? Então, além de ela ajudar a aliviar a dor pelo lado de princípio ativo, pelo lado energético, ela tem uma ação em calor e em umidade. Tá? Então, essas plantas são as plantas mais utilizadas. Lógico que a gente pode pensar em várias outras, né? Quando a gente fala em trabalhar com fitoterapia aqui no Brasil, a gente tem essa grande vantagem, que é exatamente essa: a gente tem um arsenal terapêutico gigantesco, né? A gente pode fazer sempre um trabalho bem específico para cada paciente, um determinado tipo de tratamento, para cada dor, uma planta diferenciada, né? Na fitoterapia brasileira, principalmente, a gente tem inúmeros recursos ou inúmeras plantas em que a gente pode pensar em utilizar. Bom, nesse caso aqui de hoje, a gente vai falar sobre o SAMI. O SAMI, Sistema de Acuponto Neuromuscular Integrado, é uma técnica em que a gente vai fazer também vamos dizer assim, um diferencialzinho que a gente consegue dar uma melhorada, inclusive, nessa ação. Tá? A técnica se baseia em 3 pilares, né? Os acupontos sintomáticos, os acupontos paravertebrais e os acupontos homeostáticos. Tá?
Quando a gente fala em pontos sintomáticos, a gente está falando lá nos pontos ASH ou nos pontos gatilho. Então, no local da dor, a gente vai palpar e vai procurar primeiro onde estão os pontos ASH ou os pontos gatilho. Tá? Traduzindo, os pontos dolorosos, aqueles pontos que você vai palpar e existe dor, e aqueles pontos em que a gente vai ver uma nodulação, onde você percebe um nódulo muscular. Tá? Então, o primeiro passo da técnica é a gente localizar esses pontos. Tá? A gente vai localizar os pontos de nódulo e os pontos doloridos. A partir daí, através dessa localização, a gente já passa a ter uma ideia de localização dos pontos paravertebrais. Tá? Esses pontos paravertebrais são lá as ramificações nervosas, e eu vou procurar, bom, daquela localização, tá? Bom, na área dolorida, localizei ponto sintomático, aí eu já tenho uma ideia da onde vem toda essa inervação, de que região da coluna que está vindo essa inervação que está irradiando para a dor, tá? Localizando também esses pontos, eu posso pensar em localizar ou em achar ali os pontos Roatot, que estão ali paralelo à coluna, ou também os pontos Chu-dorsais. Então, a gente dá uma melhoradinha aí, a gente vai fazer uma palpação para localizar todos esses pontos. Por isso, nessa técnica, é muito importante a gente ir desenvolvendo o tato, e através da palpação que a gente consegue localizando exatamente onde estão esses pontos. Tá? E o terceiro e último pilar dessa técnica são os chamados pontos homeostáticos. Tá? A ideia, vamos dizer assim, dos pontos homeostáticos é fazer a restauração da homeostase, é trazer o organismo, tá, para a condição saudável novamente. A gente vai usar esses pontos, e esses pontos homeostáticos sempre localizando também aos próximos ao local da dor. Tá? Os pontos homeostáticos foi uma técnica assim, desenvolvida com uma visão um pouco mais relacionada à ciência, mas a gente, vendo exatamente onde estão esses pontos homeostáticos, eles são pontos de acupuntura, a maioria deles são pontos de acupuntura. Tá? Então, a gente vai ver que os pontos homeostáticos têm uma relação também direta no ponto de acupuntura. Tá? Apesar deles serem chamados de homeostáticos, né, na nomenclatura científica, eles são H1, H2, H3, H4, e assim por diante, a gente também tem uma relação deles com os pontos de acupuntura. Nesse próximo slide aí, é só para vocês terem uma ideia, tá, de aonde estão localizados os pontos homeostáticos. Tá? Nesse mapa, a gente preparou exatamente para colocar a conotação dele, por exemplo, lá em cima, o H7. Tá? O homeostático 7 corresponde ao bexiga 10. Tá? O homeostático 2 corresponde ao TA17. Tá? Então, a técnica básica é exatamente a gente trabalhar 3 pilares. Vou localizar os sintomáticos primeiro, depois eu localizo os paravertebrais e depois eu localizo os homeostáticos. E trabalho com as sementes exatamente em cima desses pontos. Tá? Então, se você for trabalhar na acupuntura, por exemplo, fizer essa técnica, você vai fazer da mesma maneira. Tá? Você vai colocar as agulhas, tá, nos sintomáticos, nos paravertebrais, nos homeostáticos, procurando seguir sempre essa sequência, exatamente por quê? Porque fica muito mais fácil da gente fazer a localização, como eu falei para vocês. Localizando os sintomáticos, eu consigo ter uma ideia super legal da onde estão os pontos paravertebrais para poder ser estimulado. Tá? E aí, vou trabalhar com as sementes em cima daquela região. Tá? Vou depender ali da patologia, vai depender do estado do paciente, e aí eu faço a escolha dessas sementes. Bom, que sementes eu vou trabalhar? Bom, se eu vou pensar primeiro em aliviar a dor, posso pensar direto em usar um cravo, por exemplo.
Você vai pôr o cravo, porque o cravo tem ali um princípio ativo que vai aliviar essa dor. Tá? Muitas vezes já pode melhorar, muitas vezes vai aliviar o processo de dor, mas eu vou precisar procurar a origem da doença. Então, eu trabalho numa primeira fase, por exemplo, com o cravo, tá? Tirando o paciente daquela crise, daquela dor mais intensa. E depois eu posso utilizar uma outra semente, tá? Por exemplo, como a gente falou lá, algumas sementes, imagine que o paciente tenha lá, dentro do meu diagnóstico, eu descobri que o paciente tem frio, tá? Eu posso usar uma canela, tá? Usei o cravo, sei lá, uns 3 dias, 4 dias, uma semana, para aliviar a dor. Depois eu vou trabalhar a doença a fundo, tá? Então, essa é a ideia, é só não fazer só ali o sintomático, vamos trabalhar também a patologia. Por isso que a gente acaba utilizando as sementes, tá? Vamos ter uma ideia aqui como é que a gente trabalha. Então, preparei alguns esquemas só para vocês terem uma ideia de como é que a gente trabalha. Então, nesse esquema, tá? Então, a gente tem aqui um paciente que tem aqui um processo doloroso, seja ele qual for, na região da cervical, né? Então, como eu falei para vocês, bom, primeiro nós vamos procurar lá os pontos sintomáticos, né? Então, na maioria dos casos, a gente vai ver lá os sintomáticos, a gente fez no esquema aqui com o X, tá? Então, nesses pontos sintomáticos, né, a gente foi lá, palpou, localizou os sintomáticos. Aí nós vamos lá procurar os paravertebrais. Como eu falei para vocês, bom, a partir da localização desses pontos sintomáticos, a gente já tem uma ideia muito importante de onde estão os paravertebrais. Tá? Então, aí a gente vai trabalhar em cima dos paravertebrais também. Tá? Aí a gente vai lá no mapinha e olha, bom, quais são os homeostáticos mais próximos à região afetada, né? Quais são os sintomáticos, os homeostáticos que podem ajudar a harmonizar, a equilibrar, tá? A gente vai achar lá o H8, tá? O H8 para a gente da acupuntura é o ID11, tá? A gente vai localizar o homeostático 3, que nada mais é do que o VB21, e a gente vai localizar o H13, que é também dentro da acupuntura, o ID4, né? Então, a gente vai fazer lá um emplastro, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo na imagem, é um emplastro de urucum. A gente vai colocar exatamente nessa região, tá? Então, facilita muito para a gente esse tipo de tratamento, porque eu estou trabalhando ali a causa, a origem da dor, né? E vou trabalhar também uma sintomatologia, através de buscar, na realidade, a harmonia, buscar o equilíbrio. Tá? Nesses pontos, eu posso colocar várias plantas. Então, vamos ter uma ideia. Por exemplo, como eu falei para vocês, posso usar o cravo como analgésico. Então, eu vou fazer os chamados emplastos, né? Vou colocar lá o cravo, um pedacinho de cravo, e vou colar nesses pontos. Tá? Posso colar cravo em todos os pontos? Posso colocar cravo em todos os pontos para aliviar a dor. Mas nesse caso, vamos imaginar que o paciente tem uma dor maior num determinado ponto. Bom, eu descobri que num ponto sintomático, esse cara tem uma dor maior. Então, eu vou colocar um cravo em cima desse local onde tem uma dor maior. Mas, na minha anamnese, eu descobri que essa dor do meu paciente, ela é causada, por exemplo, por frio. Tá? Então, no ponto onde tem uma dor maior, eu coloco o cravo para aliviar a dor. E nos outros pontos, eu coloco, por exemplo, uma canela que vai tratar a patologia ou o patógeno frio desse paciente. Tá? Então, a gente consegue fazer um jogo aí para poder trabalhar esses pontos de uma maneira bem mais direta, bem mais específica. Tá? Então, para cada tipo de patologia, eu posso pensar em usar
uma determinada planta, uma determinada semente, tá? Então, a gente pode pensar em utilizar o cravo como analgésico, o urucum como anti-inflamatório, a macela como relaxante muscular, a angélica se eu tiver vento, a canela se eu tiver frio, a soja se eu tiver um processo aqui de umidade. Tá? Então, na fitoacupuntura, a gente consegue exatamente trabalhar de várias formas diferentes, tá? Ah, mas o paciente tem uma dor muito grande e essa dor está irradiada para todos os lados. Posso ir lá e colocar o cravo em toda a área, tá? Então, normalmente, o que eu faço? Na minha clínica, por exemplo, o paciente chega numa dor nível 9, nível 10, uma dor insuportável. A gente vai trabalhar primeiro aliviando a dor. Eu preciso dar um jeito de tirar essa dor do paciente, para, num segundo momento, aí sim, trabalhar a origem. Então, por exemplo, eu coloco o cravo, tá, para poder me dar uma ajuda muito grande aí no caso de aliviar a dor, e depois eu vou fazer um diagnóstico. Então, por exemplo, numa primeira sessão eu ponho tudo cravo. Quando o paciente voltar, eu vou agora ter uma condição melhor de trabalhar, porque o paciente já saiu daquele quadro doloroso intenso, e aí a gente vai poder verificar, bom, eu só preciso desinflamar a região, aquela região estava muito inflamada. Eu vou lá e coloco o urucum. Tá? Ou vamos imaginar que eu descobri que essa dor do paciente tem uma causa assim muito grande relacionada a uma contração muscular, a uma tensão nervosa. Eu posso pensar em usar a macela. Eu vou colocar a macela, que a macela vai ajudar a relaxar a musculatura. Tá? E assim por diante. Então, dentro dessa técnica, a gente consegue trabalhar consegue trabalhar de várias maneiras diferentes, né? A gente consegue buscar o equilíbrio de uma maneira assim bem completa. Tá? Outro exemplo aqui que a gente pode caracterizar, né? Normalmente, a gente vai pensar, nesse caso aqui, da mesma maneira. Então, quando se fala em dor, a gente está trabalhando sempre nessa base. Então, o esquema é sempre esse: sintomático, paravertebral, homeostático. Tá? As sementes podem ficar até 10 dias, tá? A semente pode ficar. Eu normalmente deixo uma média de 7 dias, que é normalmente quando o paciente retorna. A não ser nos quadros ali mais agudos, em que o paciente vai retornar para o consultório cada 3 dias, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação de acupuntura nele a cada 2 dias, 3 dias, se tiver num quadro muito agudo, aí ele fica por aí. Mas normalmente, quando eu faço uma aplicação por semana, ele vai ficar a semana toda. Tá? Por isso é importante a gente ter sempre um micropore de boa qualidade para não cair no banho. Tá? A ideia é a gente usar um micropore super legal. Para muitos casos, como a gente está vendo aqui nessa foto, ó, se vocês repararem aqui, a gente coloca a semente, tá? Nesse caso é uma soja, a semente, o micropore e um pedaço maior de transpore. O transpore é uma tela plástica que vai dar uma resistência muito maior à água. Então, para poder resistir melhor, a gente pode usar também essa técnica aqui de preparação do emplastro. Tá? Mas, normalmente, só com o micropore, desde que o micropore seja de qualidade legal, a gente consegue ter aí uma durabilidade de uma semana, 10 dias aí, tranquilo. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o tratamento, tá? Acupontos sintomáticos, vamos lá procurar os pontos ASH e os pontos gatilho, né? Então, nós vamos achar ali os pontos ASH e os pontos gatilho. A gente tem na região da escápula, na região do ombro. A gente vai procurar os paravertebrais. Bom, os paravertebrais que têm uma relação direta com esses pontos, tá? A gente vai ter aqui do C3 ao C6. No caso aqui, a gente está pegando o C3 e o C6. Tá? E aí nós vamos lá na tabelinha procurar os homeostáticos. Né?
a gente vai trabalhar o H9, a gente vai trabalhar o H1, tá? O H9 é o IG11, o H1 é o IG10, o H12 é o IG4 e o H3 é o VB21. E aí, da mesma maneira que eu falei para vocês, que a gente viu lá no outro esquema, vou escolher, tá, a semente, tá, da planta que eu quero usar. Tá? Um adendo que eu acho que eu não falei, tá? Nem todos são sementes, né? A gente, na fitoacupuntura, a gente usa sementes, a gente usa cascas e a gente usa inflorescências, tá? Então, depende muito da ideia, escolher ali a energia melhor, a característica de princípio ativo melhor. Tá? No caso do cravo, a gente está usando ali a inflorescência, é aquele cravo comum que a gente tem em casa, mas aquilo é uma inflorescência. O urucum, a gente usa a semente. Tá? A angélica, a gente usa até pedacinhos da raiz, tá? Ou se você conseguir, a própria casca. A soja, a semente, a anis, a semente, e a quina a gente usa a casca da árvore mesmo. Tá? Então, dependendo ali da patologia do meu paciente, aqui eu vou fazer uma associação. Bom, quero só aliviador? Vamos no cravo. Eu já consegui perceber que esse paciente tem uma região que está muito inflamada. Vamos trabalhar com o urucum para desinflamar essa região. Tá? Eu descobri que essa patologia do meu paciente está relacionada à umidade. Tá? Então eu vou pegar a soja e vou colar a soja lá no paciente e ele vai ficar com essa semente colada 7 dias, 10 dias, dependendo do problema, dependendo da patologia. Tá? A gente vai sempre caracterizando a patologia para poder fazer um tratamento bem específico. Né? A gente consegue, vamos dizer assim, trabalhar de uma maneira bem direcionada ao problema do paciente. Né? Então, para cada patologia, a gente vai fazer um tipo de tratamento. Tá? Eu perdi essa pergunta, mas depois a Lu está vendo para mim, eu respondo para vocês direitinho todas as perguntas lá. Os que passarem eu respondo lá para o final. Tá? A gente vai pensar em trabalhar sempre, tá? De uma maneira, vamos dizer assim, mais específica possível a patologia de cada paciente. Como eu falei para vocês, a grande vantagem da fitoacupuntura é exatamente essa: a gente consegue trabalhar uma patologia especificamente. Né? Então, para cada paciente, eu consigo fazer um direcionamento. Então, a partir da localização dos pontos sintomáticos, dos paravertebrais, vou localizar os homeostáticos mais próximos, aí eu consigo fazer um tratamento bem específico. Deixa eu mostrar outro aqui. Tá? Aqui a gente tem um problema maior na região lombar, por exemplo. Tá? Mesma história. Vamos lá, vamos palpar os pontos sintomáticos. Vou aproveitar que você vai mostrar outro caso. Eu vou Sim. só falar aqui, os alunos, não sei se você respondeu esse, que se caísse no banho, se podia colocar novamente até o retorno. Sim, sim, desde que seja no ponto correto. Né? Então, é importante se o paciente estiver em casa, por exemplo, importante você explicar para ele, ou mostrar para ele onde é o ponto exato e deve ser colocado de novo mesmo. E eu estou perguntando porque eu não entendi essa pergunta aqui. A Eliane Costa fala com o movimento congelado ou estagnação aqui no ar é uma indicação, né? Isso, exatamente. Naquele caso do ombro ali que eu mostrei no anterior, é a história do ombro congelado. Né? Na chinesa que se trabalha muito, né? A falta de movimento, falta circulação do qi, do shui, consequentemente
vai ter o congelado. Então, você pode até pensar em usar uma semente quente, né? No caso aí, essa aí da foto mesmo, ó, por exemplo, essa pimenta aí é a aroeira, é a pimenta rosa que todo mundo conhece, né? A gente pode pensar em utilizar ela em casos de frio, por exemplo. E a Rose Meire Biciato, professora, ela sugere aqui se pode usar um spray fixador pré-tape que usa nos esportes. Eu não uso pelo seguinte, quando a gente pensa em energia, poderia até utilizar, mas a gente não sabe a ação desse spray na semente. Então, eu não conheço exatamente, precisaria ver só se no spray não tem nenhum princípio ativo que possa interferir no princípio ativo da planta. Tá? Então, se o spray for alguma coisa bem neutra mesmo, acho que aí a gente não teria problema nenhum. E a última, não sei se já foi respondido, que eu dei uma saída, o paciente coloca o cravo. Tem prazo mínimo para ele esperar um efeito? Normalmente o efeito acontece no mesmo dia. Tá? Na grande maioria das plantas, em algumas horas você consegue já o efeito. Como eu falei para vocês, a gente já tem, a partir do momento que está colocando a semente, a pressão já é um efeito importante. Tá? Então, é interessante a gente, sempre que for colar a semente, já colar ela pressionando, porque aí eu já estou fazendo a primeira ação no caso da fitoacupuntura. Segundo, eticamente, conforme a semente entrou em contato com o corpo, a gente já começa a ter resultado. Tá? O que leva um pouquinho mais de tempo é a semente começar a liberar o princípio ativo. Porque a semente começa a liberar o princípio ativo a partir do momento em que ela começa a receber a própria umidade da pele. Né? Essa umidade da pele vai fazer com que a semente comece a liberar o princípio ativo, formando o que a gente chama de microemulsão. Né? É o princípio ativo ali em pequena quantidade, mas já sendo liberado. Isso começa a acontecer em algumas horas. Então, é por isso, para a gente conseguir todas as ações, né, é lógico que isso vai sendo evolutivo, mas em algumas horas você já consegue perceber a ação. Né? Coisa de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, já começa a perceber o resultado. E tem mais uma aqui do Sidney Jacó, nosso coordenador, se usar 2 sementes no mesmo ponto, se é aplicado isso. Exemplo, tipo, coloca o cravo e canela. Nunca misturar as sementes. A gente não mistura porque, em matéria de princípio ativo, a gente vai ter uma perda muito grande. E em matéria de fitoterapia chinesa, você precisaria entender muito para poder saber se essas energias também combinam. Tá? Você pode colocar, às vezes, 2 sementes que a energia não combina. Tá? Não tem necessidade, você pode trabalhar com uma só. O que se faz, por exemplo, que é o que o índio faz muitas vezes, em vez de colocar uma semente, tá? No nosso caso, a gente coloca uma porque a gente vai especificamente no ponto, né? Então, eu não preciso mais do que uma, a gente tem ali o ponto de acupuntura. Mas o que o índio faz muito é colocar várias sementes. Coloca um punhado de semente na região, no caso do índio, lógico que ele não vai colocar um esparadrapo, mas no caso do índio, eles colocam, por exemplo, um punhado de sementes e amarram aquele punhado de semente numa determinada área. Tá? Mas eu não recomendo você fazer uma mistura, tá? Como eu também não recomendo na fitoterapia, eu pessoalmente gosto de trabalhar com uma coisa bem específica, né? E fazer mistura só se a gente souber, tiver muita certeza que as plantas combinam mesmo. Tá? Então, nesse outro exemplo aqui, a gente tem a região lombar, mesmo processo. Vamos lá, fazemos a localização, tá? Vamos localizar ali se eu tenho pontos haste, pontos gatilho, localizei, tá? No nosso caso aqui também eles estão no esquema com o X aqui, para a gente ter uma ideia. Desta região eu consigo ter uma ideia aonde estão os paravertebrais, tá? A gente tem lá do T12 até o L4, e a gente pode trabalhar também nos homeostáticos. Então, localizando todo mundo, o H14, que é um dos poucos aí que não tem correspondência com os pontos de acupuntura,
o H16, que é um ponto extra, tá? O H15, que é o B23, e o H22, que é o B26. Tá? Mesmo processo, vamos fazer a mesma brincadeira. A gente vai trabalhar nesses pontos, dependendo do que eu quero fazer. Tá? Essa região está muito contraída. Então, vamos primeiro relaxar essa região, vamos primeiro fazer um relaxamento desse grupo muscular. Posso pensar em usar uma macela. Tá? A macela tem essa característica importante. Né? A macela é a inflorescência. Tá? A macela, nesse caso aqui, é a mesma que a gente vai usar, que a gente encontra para comprar nas lojas de produto natural, quando a gente usa macela na fitoterapia, é a inflorescência mesmo que a gente usa. Tá? A mesma coisa a alfazema. A alfazema é uma planta que também relaxa, que seda. Tá? E para o pessoal que gosta, que trabalha com aurículo, você pode pensar também em complementar esse tipo de tratamento usando uma semente lá no aurículo. Tá? Então, esse paciente está com uma contração na região X, tá? Que no caso da lombar, vamos aproveitar esse exemplo aqui, eu tenho uma contratura muscular muito grande. Vou usar para relaxar. Posso usar a macela, por exemplo, tá? Nos pontos. Vou pôr macela aqui nos sintomáticos, vou pôr macela nos paravertebrais e vou pôr a macela nos homeostáticos. Mas eu posso também ajudar. Bom, esse paciente está com uma contratura muito grande porque ele está muito preocupado, ele está estressado, ele está nervoso. Posso ir lá na aurícula também. Tá? Como exemplo, tá? Além de outras técnicas, outras coisas, mas eu poderia, por exemplo, pegar uma alfazema e colocar lá no Shenmen. Tá? Essa daqui também é uma maneira da gente poder ajudar. Bom, vou colocar lá no Shenmen uma alfazema, que é uma planta que seda, que relaxa, que acalma, vai me ajudar muito a diminuir essa contração. Tá? Então, o legal da fitoacupuntura é exatamente isso, a gente consegue ter, assim, vamos dizer assim, várias maneiras, né, de poder trabalhar, de poder tratar o nosso paciente. Vamos ver outro. Tá? No caso aqui, a gente tem uma bursite, né? Então, nesse caso, bom, vamos lá buscar os acupontos sintomáticos, né? Nos sintomáticos, a gente vai lá procurar pontos arte, pontos gatilho. Normalmente, eles vão estar próximo a essa região aí da patologia, vão estar sempre localizados numa área bem específica. Então, vou lá palpar a articulação do ombro, do acrômio, o processo coracóide, o músculo deltoide, e vou localizar. Bom, importante nessa localização é sentir aonde existe o nódulo e aonde existe a dor. Exatamente em cima desses pontos que eu vou colocar a semente. Tá? Vou localizar os pontos paravertebrais, tá? Nesse caso aqui a gente tem lá relacionado à região da cervical. Vou localizar os homeostáticos, tá? O H3 que é o VB21, H13 que é o ID4, o H17 que é o E15. Tá? Então a gente vai colocar, por exemplo, aqui eu só coloquei como uma técnica, por exemplo, para a gente poder fazer um trabalho que é interessante. Tá? No caso de uma bursite, eu preciso, vamos dizer assim, como fundamento, diminuir a inflamação na bursa, né? Eu preciso fazer com que isso desinflame da melhor maneira possível. Mas normalmente a gente vai cair naquela história lá do paciente estar com muita dor, no movimento muito grande, em qualquer tipo de movimento. Então, no primeiro momento, eu penso em aliviar a dor, vou tirar a dor do paciente, tá? Aquela coisa da gente precisa mostrar serviço, preciso mostrar para o paciente que a técnica funciona. Então, eu vou lá, num primeiro momento, eu coloco o cravo, tá? Vou lá colocar o cravo em todos esses pontos, nesse caso, tá? Nesse caso específico, eu vou colocar o cravo em todos os pontos, tá? Nos sintomáticos, nos paravertebrais e nos homeostáticos. Colei, tá? Lembra sempre,
Importante colar pressionando, tá? Não vai lá e só coloca o esparadrapinho delicadamente, não. Aperta a semente e aí você cola o esparadrapo para já ter a primeira função da pressão, tá? Aí, vou deixar lá, colado no paciente, uma semana, 7 dias, 10 dias, 3 dias, dependendo do como é que você vai fazer o atendimento no seu paciente. E no segundo momento, quando o paciente voltar, a gente já vai ter um alívio de dor assim muito acentuado, e aí a gente trabalha no caso ali de alívio, de liberação, né, dessa inflamação. Aí não podemos pensar em trabalhar com urucum. Vamos lá, pegamos uma sementinha de urucum, mesmo processo, tá? Já vou fazer uma palpação, provavelmente aí, como o cravo já fez um efeito, já não vou ter tantos pontos gatilho, tantos pontos acha, né? Vai ter diminuído a nodulação, já vai ter diminuído os pontos dolorosos, mas vou localizar os que ainda estejam ativos naquele momento e vou lá e colo as sementinhas de urucum. Tá? Deixo lá uma semana, 7 dias, 3 dias, dependendo da sua técnica e da sua maneira de atendimento. E aí a gente vai poder pensar até depois, num terceiro momento, numa terceira fase, em verificar dentro da nossa visão da acupuntura se é um patógeno externo ali que se alojou, se é um frio, se é um calor, se é um vento, se é uma umidade, e poder trabalhar com outro tipo de semente. Tá? Então, a ideia básica sempre é essa. Tá? A técnica está baseada em 3 pilares e a escolha da semente mais específica para cada tipo de patologia. Tá? E aí a mesma coisa, se você for uma pessoa que trabalha mais para um lado totalmente energético, tá? Para você trabalhar numa visão totalmente da medicina chinesa, sem ter essa caracterização assim mais relacionada à ciência ou uma coisa mais relacionada a, vamos dizer assim, efeitos científicos, a gente também pode trabalhar nessas dores de uma maneira bem específica da medicina chinesa. Tá? Por exemplo, se eu tiver lá uma síndrome dolorosa causada por frio. Bom, a gente sabe lá, frio é a energia dominante do inverno, tá? Super nocivo para a energia yang. Os rins estão sempre mais suscetíveis ao ataque de frio, né? Por isso, nesses casos, aparece muito mais a dor lombar. Né? Aí a gente vai fazer mais ou menos o mesmo esquema, só que aí já direcionando com pontos importantes para tratar as patologias de frio. Tá? Então, aí a gente vai trabalhar com os pontos de acupuntura normais, tá? Que a gente trabalharia lá para aliviar ou para eliminar o frio, com uma grande vantagem. Aí a gente vai utilizar as sementes quentes. Tá? Então, sempre, como a gente faz sempre na fitoterapia, sempre ao contrário. Bom, se eu tenho frio, eu vou usar plantas quentes, né? Então, exemplo, canela, mostarda, anis, angélica, plantas que esquentam, tá? Eu vou colocar nos pontos de acupuntura as sementes que têm a ação de aquecer, tá? Normalmente, tá, se você for uma característica totalmente energética, você pode parar por aqui. Você pode fazer só isso. Tá? Ou, se você quiser complementar, aí a gente já vai também utilizar o esquema que a gente estava vendo até agora. Vou lá, procuro homeostático, sintomático e paravertebral. Aí eu vou usar as sementes pensando aqui na sua ação, né, de liberação de princípio ativo, na sua ação mais, vamos dizer assim, mais específica. Tá? Então, também temos esse lado. A gente pode pensar nas duas maneiras. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês como eu trabalho. Tá? Vamos dizer assim, que dentro da minha carreira toda, dentro das terapias tradicionais, eu nunca fui de desprezar nada, né? Comecei a minha carreira toda como biomédico,
dentro da biomedicina, comecei a estudar plantas, que eu já usava plantas desde sempre, e depois fui fazer acupuntura. Então, vamos dizer assim, que dentro da minha técnica, tá, da minha vivência de clínica, eu não deixo nada para lá. Eu trabalho com tudo junto. Tá? Eu acho que a acupuntura ou a energia se combina muito bem com a ciência. Né? Então, é por isso que dá para fazer dessa maneira também. Eu vou procurar fazer o melhor para o meu paciente. No caso de dor, eu tenho que dar um jeito de tirar a dor do meu paciente. Tá? Na fitoacupuntura, eu posso pensar em trabalhar só energético, se for a sua característica, ou eu posso pensar também em usar os outros pontos para juntar tudo. Tá? A ideia única é a gente poder trabalhar, vamos dizer assim, na melhora do paciente. Vou usar o meu arsenal todo para poder melhorar a ação do paciente. A ação ou melhorar a patologia ou retirar a patologia do paciente. Então, mesma coisa para todos os patógenos aí que podem atacar. Nesse caso aqui da umidade, por exemplo. Tá? A gente tem a umidade, mais característica, ou a energia dominante do fim do verão. Tá? Confusa e move-se lentamente. Por isso, são causas doenças que vão levar mais tempo para sarar. Né? A gente pode trabalhar nos pontos normais ali, E36, E40, F5, F6, F9, B20, B21. Tá? Fala. Rapidinho, só para lembrar do tempo. Que Já estourei? já. Já vou acabar. Então, é o mesmo processo, tá? Para todas as patologias é o mesmo processo, tá? Você pode trabalhar só energeticamente ou pode trabalhar todos os homeostáticos, os sintomáticos, os paravertebrais, sempre escolhendo ali uma semente específica para aquele tipo de patógeno, tá? Depois, se vocês quiserem receber, tá? Tem todas as outras aí. Se vocês quiserem receber o material, manda um e-mail para mim aqui, ó, no sergiocasadatera@gmail, que eu envio para vocês por e-mail, tá? Aí a gente tem tudo explicadinho. É isso? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência. Se tiver alguma dúvida também que eu não falei, para a gente não estourar mais o tempo, depois a Lu me manda ou vocês me perguntam por e-mail que eu respondo para todos. Tá? Certo, Lu? Obrigadão, Sérgio, perfeito. Sempre maravilhosas suas aulas. Imagina, obrigado. O pessoal está agradecendo bastante aqui no chat. E dos seus livros, qual indico? Os dois, né, Eliane? Já pede um pacote assim. De fitoacupuntura, a gente tem bastante relacionado toda a base da acupuntura, toda a base da medicina chinesa e depois a utilização das sementes, né? E no plantas terapêuticas é só as plantas mesmo, na visão de utilização de chá, de tinturas, de cremes, de pomadas, por aí. Obrigada, Sérgio. Certo? Valeu, Lu. Obrigado a todos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.